Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje eu até esperei um pouquinho, passar um pouco do tempo para eu ver como é que estava a tendência das bolsas, tudo interessante aqui, para ver o que estava acontecendo. E depois de uma queda braba ontem, o DAX hoje está subindo com força. 1%, 13.376 pontos. Ele está subindo forte, com muita força. A Bolsa Brasileira ontem ela caiu 1,9%. Eu vou falar para vocês, eu estava com uma expectativa de ela cair uns 5%, 4,5%, 5%. E ela não caiu. Eu achei interessante. Por que isso daí? Porque quando uma bolsa alemã, por exemplo, cai mais do que a bolsa brasileira, em um cenário que fez isso acontecer sendo internacional, automaticamente nos remete a duas situações para reflexão. Uma é: a bolsa brasileira está com menos especuladores, é uma possibilidade. Dois, a bolsa brasileira não está com investimentos ou investidores que ficam comprando e vendendo pelo dia, mas sim com investimentos a longo prazo, a médio e longo prazo. Isso também é interessante. E o terceiro ponto é que o Brasil não aceita perder, então a pessoa não aceita vender de jeito nenhum se for abaixo do valor que ela comprou. Que isso acontece muito e eu percebo muito. Um dos travamentos, eu falo para vocês porque um dos travamentos que tem quando vai se contratar analistas para compra e vendas de ações, uma das travas que tem que se quebrar quando você tem uma operadora de ações é justamente isso nos profissionais. Eles não terem medo de vender mesmo tendo prejuízo. Algo que o brasileiro não suporta com muita facilidade, não. Por quê? Porque às vezes as ações, vamos lá, igual que teve no começo do ano, as ações pega e caiu 40%, 50%. Quando ela atingiu menos 7%, por exemplo, a pessoa pega e vende. Pô, minha perca foi, perdi 7%. E aí a bolsa continuou caindo, 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 caindo. Quando chegou lá embaixo, ele pega e compra. Aí a hora que ela subiu 7%, ele falou, opa, zerou minha perda. E ainda tem um fôlego para ganhar mais. É assim que funciona os profissionais de bolsas de valores quando são de escritórios de corretagem, tá? Analistas de corretagem, pelo que eu percebo e vejo, e é assim, é meio que padrão isso daí. Tanto é que quando a gente conversa com analistas de banco, eles pegam e vêm e jogam essas técnicas, né? Que não é de costume do ser humano normal. Eles pegam e falam assim: você colocou trava na sua ação para vender automaticamente se acontecer não sei o quê, porque senão você pode perder. Aí eu falo para a pessoa: meu querido, e daí? O dinheiro não é meu? Nossa, eu lembro, olha, eu lembro muito, porque quando eu fiz cadastro na corretora, parece 5 me ligando, eu queria fazer as corretagens para você. Eu falei: filho, o dinheiro é meu, quem vai mexer sou eu, não é você. A sua formação, para mim, não presta perto da minha. Você não faz análise do jeito que eu faço. Eu quero comprar minha ação, não quero que os outros comprem. Eu não quero arriscar meu dinheiro, dar meu dinheiro para alguém. Eu não quero. Eu não confio dar nem para gente próxima, gente de confiança, eu vou dar para um estranho. Mas nunca. E aí a pessoa fica brava, mas fazer o quê? Então, o que acontece? Dentro disso, nós temos essas características. Como entrou muitas pessoas físicas, e pelo que eu percebi, e pelo que eu estou sondando e verificando, as pessoas físicas não estão entrando e comprando fundos. Quem compra fundos, quem está colocando seu dinheiro em corretoras, são pessoas acima de 50 anos. Ou seja, aqueles que sempre tiveram funcionários para fazer o trabalho para eles. Resumindo, ele paga para alguém gerir o dinheiro dele. Ele paga para deixar numa corretora, virar as costas e depois só olhar e ver lá quanto que deu. Deu meus 3% no mês que eu gostaria? Pois é.
Essas pessoas, elas buscam rentabilidade maior do que a padrão, só que ao mesmo tempo ela não procura, ela não quer riscos. Já uma pessoa física, ela já vem com a característica, por exemplo, de uma lotérica. O brasileiro, ele é apaixonado e foi doutrinado anos e anos com loterias, ou seja, gosta de aposta. Então, você vê muitas compras e a pessoa apostando em ações. Eu falo isso porque eu estou percebendo muito. Muita gente vem me perguntar coisa que eu vou ver o cara só na aposta. E aí, o que acontece? E eu pegando e falando, olha, você já teve um lucro seu, você vende, depois você pega e recompra. Porque o mercado, ele vai fazer alguma oscilação e está previsto ter uma queda aí. Ele vai ter que ter uma queda para depois voltar a subir. A pessoa fala assim, não, eu não vou vender. Por que você não vai vender? Porque a minha meta ela é chegar até um valorzão lá em cima. Cara, mas esse valorzão lá em cima é muito. Mas se eu vender agora, eu vou ficar com menos ações, eu não vou conseguir comprar de novo. E se eu perder esse bonde? Então, o que acontece? As pessoas ficam com medo. Medo do que, professor? Medo de perder o ovo de ouro. Então, da aposta. Mas vai que, vai se, vai aonde? Essa aposta que as pessoas gostam de fazer é uma das coisas que mais vejo fazer empresário falir. Eu falo para você que eu senti isso na pele. Quando eu tinha uma empresa de informática, ela estava quebrando as perninhas dela. Por quê? Porque o que acontece? Nossa receita era muito de vendas. De repente, os supermercados começaram a vender computadores montados. E eu não tinha poder de financiamento, e como um computador não é barato, a probabilidade de alguém comprar à vista algo é assim de 3 por 5%, vamos arredondar para cima, 5%. É muito pouco, certo? E então todo mundo ia migrava para quem vendia em 10, 12 vezes sem juros. Pois é, fazia um carnezão lá. Então as pessoas procuravam comprar os computadores nesses lugares. Automaticamente minha receita começou a cair. Começamos a focar em serviço, só que serviço demanda de muito trabalho e pouca rentabilidade. Por quê? Porque ninguém quer pagar uma fortuna, pessoa física não quer pagar uma fortuna por um serviço. E aí foi minguando a receita, foi minguando as vendas, foi minguando a coisa, até chegar no ponto onde eu falei, opa, nós agora estamos ganhando, cada um de nós aqui, os donos da empresa, está ganhando questão de 2, 3 salários mínimos. Isso não dá. Porque a tendência do gráfico está de queda e vai piorar cada vez mais. Então, eu vou sair e você fica, o outro sócio fica, para que pelo menos o salário não caia mais ainda, para que você tenha um fôlego e eu vou procurar emprego. Então, eu vou sair procurando emprego, se eu achar a hora que achar emprego, você fica e você continua. E foi tiro e queda. Saí, eu arrumei o emprego, ficou, passou mais um ano, aí terminou de morrer. Porque a tendência era de tal e a pessoa que estava perdendo o negócio não queria trocar, não queria mudar, não queria fazer. O que eu quero falar para você? É um exemplo que tem aí, mas não é que é erro da pessoa, não é uma questão de erro, é uma questão de cultura. Porque, veja bem, eu vou largar um negócio e depois vou viver do quê? Se eu largar isso, eu vivo do quê? Se eu fizer aquilo e se eu perder aquilo lá, eu não posso perder. Então, o que acontece? Uma coisa que eu vou falar para vocês, e é uma coisa que é falado muito no mercado. Ações é de risco. Se você tem dinheiro e que você não quer correr risco nenhum, você não pode entrar nas ações. Você tem que se adequar a rendimentos baixos, como fundos, que é risco moderado para menos, ou CDB, que tem seguro do governo, uma poupança, que também eu não gosto de poupança, eu prefiro CDB do que poupança. Então você tem alguns instrumentos para tal. Certo? Dentro disso, dentro dessa cultura brasileira, é onde eu pego e falo para vocês que o brasileiro,
ele está sustentando as bolsas na alta, mas não porque ela deveria estar alta, não porque é lógico ela estar alta, mas porque o brasileiro gosta de apostar. E como as bolsas de valores têm uma tendência sempre evolutiva, que é padrão, se você olhar anos e anos e sempre olhar a bolsa, você vai ver que mesmo com essas quedas que aconteceu, ela voltou a subir. Mesmo com outras quedas que possam acontecer, aconteceu uma guerra agora lá no Iraque, sei lá onde, não sei o que, não interessa. Ela continua subindo. Ela cai, depois de um espaço-tempo ela volta a subir. Porque economia se recupera. Não existe algo que possa destruir uma economia sem ela voltar a crescer. Porque as empresas, elas são... As indústrias, as empresas, elas são meios de vícios da comunidade, meios de subsistência da social. Se as empresas de veículos pararem de fabricar veículos, geram problemas seríssimos. As pessoas sempre vão procurar veículos porque sempre vão precisar de veículos. As pessoas precisam dos veículos porque elas precisam ir e vir. Elas podem diminuir o fluxo, mas sempre vão precisar. Elas podem diminuir o consumo de minério, mas ela sempre vai precisar. Ela pode diminuir o uso de aviões, mas ela sempre vai precisar. Ela pode... Não sei se vocês estão entendendo. Agora, quando são empresas aonde você vê o futuro, como petróleo, por exemplo, que é uma tendência intrínseca que vai acabar, que vai diminuir e depois acabar, como foi o meu caso que eu expliquei, desse exemplo, da informática, a pessoa que entra e aposta ali, ela está cometendo um suicídio. Porque as ações, por mais lenta que ela pode ser essa queda, ela já está dando indícios fortíssimos. Sabe quando o petróleo cairia do jeito que está caindo? Jamais. Sabe quando o petróleo estaria com os estoques cheios como está no planeta? Jamais. Em tempos antigos? Jamais. Os carros consumiam litros e litros de combustível antigamente. Imagina você com uma Maverick, com Landau, com Opalão, 6 caneco, como que se diz por aí. Colocar 4 km por 1 litro. É como se fosse uma caminhonete super gigante sem ser a diesel, a gasolina. Ela foi... consome todo o combustível. Imagine um monte de veículos assim andando na sociedade. Pois é. E a realidade está sendo o quê? Os veículos estão diminuindo o consumo, está diversificando com álcool. Quem coloca só gasolina hoje nos tanques de combustíveis? Pouquíssimas pessoas. Então, o que eu quero alertar vocês? O que eu quero falar para vocês? Nós temos que ver tendência. Quem quer mexer com bolsa de valores tem que ver tendência. Qual é a tendência e quem está dentro das tendências do futuro. Aí você pode fazer alocações a longo prazo. Beleza. A curto prazo não me interessa qual que deixa de ser. Você pega e vê e fala, olha, normalmente, as de altíssima liquidez, as que movimentam milhões de ações no dia, estas, quando todas caem igual caiu, junta na bolsa ontem, elas quando sobem todas. Porque são fundos tirando para depois fazer recompra e ganhar essa diferença da queda para depois a recuperação. Porque queira ou não queira, cair 1,9%, se recuperar 1,9%, ele ganhou 1,9% porque vendeu antes da queda e ganha mais 1,9% porque ele vendeu ele comprou para vender na alta de novo. Ou seja, ele ganhou 4%. É o valor da queda mais o valor da alta de novo. Vocês estão entendendo? É assim que os bons investidores fazem. Bom, gente, vamos lá dar nossa continuidade aqui, que foi metade do vídeo só explicando essas coisas aí. O dólar deu uma subida, subiu bem, abriu subindo super. Eu falei, vixe,
depois foi se adequando devagarinho, com oscilações muito baixas, com uma tendência de queda, e fechou com uma alta de 0,78%, ou seja, ficou em 5,12 centavos. O câmbio internacional deu uma leve alta, acompanhando toda essa alta. Vamos ver o que vai ser para hoje. As notícias aqui nós vamos ter que correr porque tem pouco tempo, né? Infomoney. Por que Banco Central está monitorando de perto o impacto do ajuste de overnight ou overhead no câmbio neste final de ano? Operação realizada pelos bancos foi avaliada em 16 bilhões e preocupa as autoridades. Na última sexta-feira, o Banco Central realizou um leilão de linha vendendo integralmente um lote de 2 bilhões de dólares. A operação foi considerada necessária pela autoridade monetária em meio a mudanças que devem impactar o chamado overhead. O que acontece? As empresas, no final do ano, normalmente elas repatriam seu dinheiro para fora porque não querem deixar o seu dinheiro aí, certo? Tem participação dos lucros, tem um monte de fator. Aqui no Brasil, sempre final de ano acontece isso. É impressionante, é incrível, os contratos vencem, é um monte de coisas, são várias situações. Então nós temos uma queda cambial aí e o Banco Central agora está vendendo dólares. Olha que beleza. Antes eles faziam swaps e não fizeram dessa vez. Eles venderam títulos públicos e dessa vez não fizeram. Parabéns pela medida. Algo que eu falei lá atrás que deveria ser feito, está fazendo agora. Agora, por que a inflação deve dar uma trégua em 2021? Infomoney também. No último Coffee Stock do ano, falamos sobre um dos maiores temores do mercado neste ano de 2021. E o tema foi inflação. Quando falamos de inflação, temos um componente muito importante, que é a parte fiscal. E tudo o que eu falar a respeito de inflação depende muito de como ficarão as decisões da agenda fiscal em 2021. Partindo do pressuposto de que o teto de gastos será mantido e que a gente não verá um controle fiscal no ano que vem, tudo nos faz ter um entendimento semelhante ao Banco Central de que essa inflação, por mais elevada que ela esteja nos últimos meses, é passageira, explicou Barbeiro. Nos últimos anos, a inflação no Brasil tem permanecido sempre muito próxima ou abaixo do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. E foi justamente o fato de a inflação ter permanecido controlada nos últimos anos que permitiu ao Banco Central reduzir a taxa Selic aos níveis atuais. Pois bem, esse negócio de colocar meta de inflação, a meta de inflação deveria ser zero, sempre zero. A meta é zero. Esse negócio de colocar meta como 4 e achar normal ter 4% de inflação, eu não acho certo não. Mas tudo bem, né? O principal fator que justificou a inflação pressionada em 2020, alimentos e bebidas, deve arrefecer em 2021. E a gente já tem algumas sinalizações indicando isso. A coleta da FGV já está começando a evidenciar que, na ponta, nas últimas divulgações, os preços dos alimentos já estão começando a diminuir de forma gradual. Comentou Barbeiro. Isso eu acredito também. Alimentos e bebidas eu acredito. Mas da inflação geral e global, principalmente de serviços, vai subir e vai subir com força serviços. Certo? Vamos lá. Dando sequência aqui. Infomoney também. Onda especulativa domina Wall Street e mercados globais. Animados por estímulos monetários e apostas em um mundo pós-pandemia, investidores aproveitam as condições financeiras mais frouxas da história. O espírito animal corre solto em Wall Street, mas as análises dos números mostram que o mercado altista deste ano está ainda mais eufórico do que parece. As ações globais agora valem cerca de 100 trilhões de dólares. Empresas dos Estados Unidos levantaram um recorde de 175 bilhões em ofertas públicas iniciais de ações, cerca de 3 trilhões
em títulos corporativos são negociados com rendimento negativo. Pessoa querer investir em algo que vai perder o dinheiro é triste. Mas vamos lá saber por quê? CNN. Congresso dos Estados Unidos aprova pacote de socorro de 900 bilhões de dólares pela pandemia. Eles vão dar 600 dólares por cabeça, eles vão dar mais alguns benefícios em um setor X, Y, Z, ou seja, vão inundar mais ainda o mercado de dólares. As pessoas estão preocupadas com a inflação. Porque eles vão colocar um monte de dólar. Inflação, as pessoas vão consumir um monte e vai acontecer um monte de coisas. Não. Não, porque em períodos de crise, em períodos de urgência como tal, os seres humanos eles costumam guardar o dinheiro e comprar o essencial. Eles vão comprar muito alimentos. Isso vão comprar. Eu estava conversando com uma pessoa dos Estados Unidos e ela pegou e falou, a pessoa pegou e falou assim para mim, olha, Ricardo, eu fui no supermercado, eu achava que não era, mas tem algumas regras aqui nos Estados Unidos que fala que se tem uma emergência, tem que se comprar alimento, papel higiênico, água, não sei o que, tem uma lista de alimentos ou coisas para ser comprado para urgências e períodos de problemas que possa acontecer. Que é algo que eu fico falando nos vídeos, que as pessoas têm que se precaver e comprar alguma coisinha. E ter um estoque mínimo para tal. Aqui no Brasil não está acostumado com isso. Lá nos Estados Unidos eles zeram as prateleiras, eles compram tudo que tem, faz o negócio. Mas eles têm condição, né? O brasileiro já não tem essa condição de sair comprando um monte de coisa. Esses 900 bilhões, ele vai ser diluído com o tempo. Só que é o seguinte, as empresinhas pequenas elas estão sumindo. Estão ficando somente as indústrias gigantes e comércios eletrônicos, que são geridos também por empresas gigantes. Ou seja, todo esse dinheiro está como se fosse um aspirador de pó coletando para empresas que estão abertas em bolsas de valores, porque só as gigantes estão trabalhando. Essa pandemia ela está sendo um destruidor dos pequenos e está sendo um beneficiador das gigantescas. Por mais que as gigantescas falem, não, mas nós estamos tendo dificuldade também, eles estão sendo ajudados. E isso vai fazer com que essas gigantes logo comprem mais outras e fiquem só elas no mercado e nós vamos ter um belo de um oligopólio futuro logo ali. Então esse é um lado muito bom. As ações, com certeza, com essa liberação, fez com que as bolsas não caíssem muito e hoje, inclusive, tem uma tendência de subida. Agora está 8,5, a bolsa alemã, o DAX está em 0,9, então está com uma subida boa. E vamos lá para a gente terminando. O Biden ontem fez uma vacinação, ele tomou uma vacina para ser um exemplo para as pessoas, para tirar um pouco do medo. Parabéns, isso é importante para um líder político. Eu acho isso muito importante, para pelo menos tirar o desespero e a temência. Aqui no Infomone, isso é uma reportagem falando: o Instituto Butantan termina testes da Coronavac e WSJ diz que vacina tem eficácia acima do mínimo de 50%, mas não falou quanto que é, acima de 50%. A expectativa é que o governo paulista informe a eficácia e mais detalhes sobre os resultados da fase 3 de forma oficial nesta quarta-feira, dia 23. O Instituto Butantan anunciou, termina de falar, os testes contaram com 13 mil pacientes e pelo menos 170 voluntários foram infectados. A fase 3 de testes é a última etapa antes da aprovação final da vacina. E é com base nesta fase que os resultados de eficácia são extraídos. Bom, a coisa não parou, as coisas estão caminhando. Eu, mais uma vez, falo que eu não gosto de desespero. Eu prefiro os testes devagar, sem desespero. O vírus está se espalhando, mas a letalidade dele ainda é muito baixa. Se for, olha, gente, falo para vocês, se fosse um tipo de uma gripe espanhola, um ebola, eu ia me arriscar. Eu ia lá no postinho de saúde e falava, meu filho, me dá o que vocês têm e aplica o que tiver que aplicar. Mas eu fazendo os meus cálculos, onde a letalidade é menos que 0,5%,
Eu acho muito imprudente, por isso que eu falo, olha, eu acho imprudente, eu tenho que ser devagar, a pessoa está indo muito rápido com isso daí, não teria porquê. Mas é que eles enxergam num volume muito grande. Porque esse 0,5% numa população de 200 milhões de habitantes, nós estamos falando de milhares e milhares e milhares. O volume fica muito alto. Mas o volume já é alto para para mortes em acidente de trânsito, é altíssimo para problemas coronários, ataque cardíaco, por exemplo, derrames e tudo mais. É alto para HIV, é alto para outros tipos de doença, câncer e tudo mais. Então, eu não posso ser uma pessoa irresponsável numericamente, principalmente eu sendo um contador. Por isso que eu falo que eu preciso ter números. E dentro dos números, para mim, está numa situação onde eu não tenho que sair num desespero. Se fosse um ebola, eu sairia. Você pode ter certeza absoluta disso. Mas, professor, você vai tomar ou não? Eu vou tomar. No meu tempo, na minha hora, sem ninguém me obrigar. Tudo no tempo, na hora, na cadência certa. Primeiro deixa. Tem um monte de gente que quer, tá desesperado. Então vai, pode ir na frente, passa a fila, filho. Não tem problema nenhum, vai na frente. Tome a sua, faz o seu ritual de sua crença, execute a sua crença, a sua liberdade. Depois, quando terminar a muvuca, não tiver mais ninguém em fila, não tiver fila em posto de saúde, não tiver coisa, aí eu vou. Mesmo porque a minha vida permite eu fazer isso daí. Porque eu trabalho dentro de casa, eu saio muito pouco, então eu tenho uma vida um pouco mais restrita. Então, são os meus cálculos particulares. Então é assim. E já dizia a vovó, quem tem pressa come cru. E eu aprendi muito com a minha vovó e gosto de seguir as crenças populares e as minhas crenças religiosas e espirituais. Então, gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê e perdão pelo vídeo mais comprido hoje.